E que história é essa de que o volante Luan do São Paulo foi oferecido ao Atlético Mineiro? O vídeo de hoje do canal do Nicola dá detalhes sobre esse tema e fala também a respeito do Corinthians, com uma sugestão feita de reforço para o meio-campo. Tudo sobre o Palmeiras e essa história. Jailson pode deixar o Verdão? Falo ainda sobre Jorge Jesus, novela envolvendo o Flamengo, parece bem distante do fim. Atualizações de mercado, quero te falar a respeito da possibilidade de o Arthur, ex-jogador da seleção brasileira, pintar como reforço do Fluminense, quanto o Matias Rojas está pedindo para jogar no Brasil, além de uma série de outras novidades. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa que é patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. Tô colocando na tela todos os jogos dessa noite na Copa do Brasil. A boa do dia, na minha opinião, é uma tripla com vitórias de Fluminense, Palmeiras e Atlético Mineiro. Também tô curioso para ver o resultado de Remo e Corinthians, com o Corinthians com favoritismo, e Ipiranga e Botafogo. O time gaúcho até perdeu 3 titulares em relação ao Campeonato Gaúcho, mas não vou ficar surpreso se o Ipiranga fizer 3 pontos. E você, bom de palpite? Use seus conhecimentos futebolísticos na Betano. Só pegar o link que está no comentário fixo e vir se divertir comigo, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, e a primeira informação é sobre o Botafogo, que acertou a renovação do contrato do volante Cauê, que acaba de ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Notícia importante porque o contrato do Cauê se encerrava em junho e foi estendido por mais 3 temporadas. É um jogador que o Botafogo não corre o risco de perder de graça. Quero falar ainda sobre o Vasco, irritado com a demora na resposta sobre seu pedido para jogar contra o Palmeiras na segunda rodada do Brasileiro no Maracanã. Até agora ninguém se posicionou e o Vasco fez um ofício ao governo do Rio de Janeiro exigindo uma resposta. Quero falar ainda sobre Beraldo, zagueiro do São Paulo. Ele passou por exames para constatar se havia uma lesão muscular e ele havia sentido no jogo contra o Ituano, empate em 0-0 nessa terça-feira. Para alívio do torcedor do São Paulo, não há lesão mais séria no músculo posterior da coxa. Já o jornal alemão Bild afirma que Mané deu um soco em Sané depois da derrota do Bayern de Munique por 3-0 para o Manchester City, vestiário pegando fogo no clube alemão. A última saideira do giro de notícias, William Bigode teve as contas bloqueadas pela justiça a pedido de Mike. Você vai lembrar que o Mike e o Scarpa foram à justiça tentando reaver milhões investidos num esquema de criptomoeda que teve a indicação de William Bigode. Bora falar sobre Matias Rojas, o meio atacante paraguaio, 27 anos de idade, pertence ao Racing da Argentina e já foi especulado em vários clubes brasileiros. Thiago Fernandes trouxe informações importantes sobre a pedida do jogador e eu quero acrescentar em cima dessa notícia. Segundo o Thiago, o jogador pede 620 mil reais por mês de salário para se mudar ao Brasil, nem é nada de outro mundo. O grande problema é que o Rojas também exige luvas, que é um prêmio pela assinatura do contrato que faria com que seus vencimentos ultrapassassem R$1 milhão. Ele tem vínculo com o Racing somente até a metade do ano, ou seja, já pode assinar um pré-contrato para se apresentar de graça a partir de 1º de julho. A tendência é que ele vá jogar na Arábia Saudita e receber uma proposta estratosférica. Consultei uma fonte no Botafogo para saber como é que foram as tratativas com o jogador. E a resposta desse dirigente foi: para ficar impossível esse negócio, ele precisaria ainda baixar um pouco sua pedida. Ou seja, colocando a impossibilidade de qualquer chance de negócio diante das cifras exigidas. Meia que na atual temporada tem 11 jogos e 6 gols. O último deles na Libertadores, um golaço quase no meio de campo. Bora falar sobre Arthur no Fluminense. O Arthur, ao qual me refiro, é aquele revelado no Grêmio, com passagem por seleção brasileira, pertence à Juventus da Itália e está emprestado no Liverpool. De acordo com o jornal Sport, o Arthur quer jogar no Fluminense. A ideia é voltar ao Brasil para recuperar a condição, a moral, e especificamente ele quer jogar no Fluminense por entender que com o Fernando Diniz vai recuperar todo o seu estilo de jogo, sua condição. Só tem um pequeno grande problema. Ele pertence ao Juve, tem contrato longo e um salário estratosférico. No Liverpool, para onde está emprestado até a metade do ano, não há a menor possibilidade dele ficar. O Arthur, que não joga desde o ano passado, sua última partida disputada aconteceu no mês de setembro. Para que exista qualquer possibilidade de acordo com o Flu, ele vai precisar baixar demais sua pedida salarial e ainda vai precisar contar que a Juve aceite emprestá-lo sem qualquer pagamento.
Mas digamos que dê certo e no final das contas o Arthur se torne reforço do Fluminense na metade do ano. Daria para imaginar talvez um dos melhores meio-campos do futebol brasileiro em bastante tempo, com o André, Marcelo e Arthur jogando juntos e atrás de Keno, Cano e companhia limitada. Não podemos nos esquecer do Arias, que vive fase espetacular. E você, torcedor do Flu, aprovaria a contratação do Arthur? Use o espaço para comentário e deixe sua opinião. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro, que tomou 3 multas da Conmebol, todas ligadas ao jogo contra o Milionários, aquela última partida antes da classificação à fase de grupos. O Atlético até venceu o Milionários, mas tomou as multas pelos seguintes motivos. O primeiro e maior dos motivos: condição do gramado do Mineirão, multa de R$50 mil. Há uma cláusula, um item do regulamento da competição que exige que o gramado esteja em perfeitas condições, mesmo o Mineirão não sendo do Atlético, como ele é o mandante do jogo, ele tem essa responsabilidade. Se o Galo tomar mais uma punição por causa do gramado, pode existir até a possibilidade de a Conmebol exigir que o Atlético passe a mandar seus jogos em outro estádio. Segundo motivo de punição, utilização de sinalizadores por parte da torcida, R$40 mil de multa. O terceiro e último tópico diz respeito a problemas na coletiva de imprensa. Ao que parece, houve demora demais para que técnicos e jogadores do Atlético comparecessem. Essa multa um pouco mais barata de R$25 mil. Não é que o Atlético vai precisar tirar esse dinheiro do próprio bolso. A Conmebol, na hora de fazer os repasses dos pagamentos, ela já vai fazer o desconto de toda essa grana. Quero falar agora sobre Flamengo e Jorge Jesus. A notícia da quarta-feira dá conta de que o Fla estaria cogitando a possibilidade de esperar por Jorge Jesus até o mês de maio. Não seria nem em maio, né? Seria em junho, porque o contrato do JJ se encerra em 31 de maio e se o time chegar à final da Copa da Turquia, ele precisaria ficar pelo menos até junho. Dessa maneira, o Flamengo teria a obrigação de se arranjar nos próximos 15 jogos sem um treinador. São 8 jogos do Campeonato Brasileiro, 3 jogos da Libertadores e 4 jogos da Copa do Brasil, imaginando que o Flamengo avance diante do Maringá. É o óbvio, é o natural. Mário Jorge, que é o técnico do Sub-20, vai ficar de forma interina até que se encontre um treinador. A possibilidade de o JJ ser contratado somente na metade do ano passa também muito por um pedido que o JJ fez. O Flamengo colocou o Jorge Jesus como sua prioridade. E o JJ diz que quer trabalhar no Flamengo, mas pediu para que o Flamengo espere até a metade do ano. Esse pedido do Jorge Jesus foi aceito por alguns dirigentes, mas ainda sofre resistência dentro do clube, até porque desconfiam da palavra do JJ. Vale a lembrança de que quando ele deixa o Flamengo na metade da temporada, ele havia acabado de renovar o contrato, garantindo que ficaria por bastante tempo. Um mês depois arrumou suas coisinhas e foi para o Benfica. Então, diante desse cenário de desconfiança e da possibilidade de ser treinado por um interino por 15 jogos, tudo isso faz com que exista uma divisão grande. O Flamengo promete uma decisão nos próximos dias e eu vou estar contando para vocês quaisquer novidades. Beleza? Só para fechar sobre o Flamengo, o Felipe Luiz não pega o Maringá, teve um problema na panturrilha, assim como o Arturo Vidal, que já deixou o hospital depois de passar por uma cirurgia no cotovelo, uma infecção. O Arturo Vidal não joga nem contra o Maringá, nem contra o Curitiba no próximo fim de semana. Bora falar agora sobre Jailson. Que papo é esse de que o volante do Palmeiras está de saída do clube? Palmeiras aproveitaria os últimos dias da janela de transferências no futebol brasileiro, que se encerra no dia 20, para negociar o atleta contratado no ano passado e que definitivamente não caiu nas graças do torcedor. 36 partidas até aqui, o único gol marcado, muito mais reserva do que titular, nem conseguiu, por exemplo, atuar qualquer minuto no jogo decisivo contra o Água Santa. Na primeira partida final do Campeonato Paulista havia entrado no último minuto de jogo. Não existe nenhuma proposta pelo Jailson. Essa especulação se deu porque ele ficou de fora da lista de relacionados para o confronto dessa quarta-feira, estreia do Palmeiras contra o Tombense na Copa do Brasil. As pessoas começaram a imaginar que o Palmeiras, disposto a negociá-lo, não o colocaria em campo na Copa do Brasil para não impedir que o Jailson pudesse defender um outro clube também na Copa do Brasil. Se você jogar uma partida, você não pode atuar por outro time. Conversei antes de gravar o vídeo com o dirigente do Palmeiras e ele me assegurou que o Jailson foi liberado desse jogo por causa de problemas particulares e que para a partida de volta ele vai ser inscrito na Copa do Brasil e vai atuar de forma normal. E você, gostaria de ver o Jailson fora do Verdão? Opine, deixe a sua opinião no comentário fixo, beleza? Bora falar agora sobre Luan, volante do São Paulo, cuja renovação de contrato anda emperrada. São Paulo colocou como data final para a última proposta feita ao atleta essa quinta-feira. Ou seja, se o Luan não aceitar, a tendência é que ele seja negociado.
E foi em meio a esse contexto que surgiu uma notícia em Belo Horizonte, mais especificamente do Everton Guimarães, dando conta de que o atleta foi oferecido ao Atlético Mineiro. Mesmo o Luan, que no início da temporada foi alvo de uma proposta do Galo, na oportunidade o São Paulo decidiu por não vendê-lo, o Luan também queria permanecer no São Paulo. Só para lembrar, Rogério Ceni não colocou o Luan para atuar no confronto dessa terça-feira, empate em 0-0 com o Ituano dentro de casa. E a explicação básica para esse veto foi do Rogério. O Rogério admitiu ou afirmou que a responsabilidade é dele. Ele entende que enquanto o Luan não tiver seu futuro definido, não joga mais pelo São Paulo. 11 partidas na atual temporada, só 3 como titular, 8 na condição de reserva. Ele tem 2 gols e 1 assistência. Renovação das mais complicadas, não é só a questão salarial que pega. O Luan não tem convicção de que vai ser utilizado enquanto o Rogério Ceni for o técnico, e a diretoria insiste em bancá-lo. Tem essa definição que precisa acontecer o mais breve possível. Bora fechar o vídeo com o Corinthians. Na noite dessa terça-feira, durante o programa do Nicola, me perguntaram se Ismael Silva poderia pintar no timão. Confesso que nunca havia ouvido falar sobre esse nome. Fui pesquisar e descobri que é um meia brasileiro, 28 anos de idade, fora do país desde muito cedo. Ele saiu em 2013. Ficou de 2013 a 2017 na Suíça, de 2017 a 2021 na Rússia, e desde então se mudou para o Al Faisaly da Arábia Saudita. O time dele foi rebaixado na temporada passada, ou seja, o Ismael Silva vai jogar a segunda divisão do futebol saudita, o que exigiria sua saída por conta do salário alto. O que me começou a chamar a atenção foi quando eu descobri que ele pertence a Elenco Esportes. A empresa de Fernando Garcia é o empresário com melhor relação entre todos do mercado com dirigentes corintianos. Fernando é dono de vários atletas, ou é agente de vários atletas da base do profissional do Corinthians. Fui checar com o Timão se esse nome em algum momento foi debatido. E me contaram que já foi oferecido o nome do Ismael Silva ao Corinthians tempos atrás. O Corinthians analisou, não gostou e descartou. Não há nenhum movimento nesse momento para que o Ismael Silva seja contratado, apesar da necessidade de se encontrar um meio atacante durante o período de recuperação do Renato Augusto, que deve demorar pelo menos 2 meses. O Corinthians segue batendo na tecla de que não pretende contratar jogadores até a metade do ano, quando fará uma nova reavaliação do elenco para identificar e diagnosticar necessidades. Você acha que o Corinthians precisaria de reforços? Use o espaço para comentar ou para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo e de voltar no programa do Nicola, que começa logo mais. Abraço, tchau!